Oi, gente, tudo bem aí? Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui para fazer uma inauguração muito especial do nosso canal Papo Aberto, que envolve as unidades do Objetivo, do Ipiranga e do Tatuapé. A ideia é que a gente tenha esses encontros aqui com vocês para que a gente possa discutir sobre temas relevantes que envolvam toda a comunidade escolar, alunos, famílias. E para isso, claro, contamos aqui com a presença dos nossos psicólogos, um psicólogo Humberto e a psicóloga Iane, que vão estar sempre presentes aqui nessa conversa. Mas, para deixar o nosso assunto ainda mais interessante, contamos com a presença ilustre aqui hoje da psicóloga Cíntia Ingrevalo, que vai nos orientar melhor sobre esse assunto. Cíntia, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada a você. assunto de hoje talvez seja o tema mais importante, que tem se falado mais, que é sobre a ansiedade. Especialmente falar do que tem acontecido com os alunos, com as famílias, os motivos. E, Cíntia, eu queria começar que você falasse um pouquinho para a gente, comentando um pouco sobre a ansiedade e principalmente sobre o transtorno da ansiedade. Tá, legal. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui inaugurando esse Papo Aberto. E, Sérgio, realmente, esse tema eu acho muito bem escolhido, porque, como você falou, é um tema atual, relevante. A gente está vendo cada vez mais números de casos de ansiedade, de transtornos de ansiedade, não só no consultório, como nas escolas e mais, em idades menores, né? Hoje a gente fala em mais casos de ansiedade infantil, então muito bacana, né, a gente começar esse ciclo com esse tema. Então você me fala, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado natural do nosso organismo, é um estado, é uma função do nosso sistema de defesa que nos coloca em alerta para possíveis perigos do meio ambiente, tá? Então, é um estado como se fosse um alarme de casa que vai tocar numa situação de possível risco, tá? Então, vai acender ali, é um estado de alerta, sempre antecedendo uma situação nova, tá? Vai acontecer alguma coisa, o nosso organismo avisa. Nossa, o que vai acontecer? Ele se prepara, tá? Já o transtorno já passa a ser um nível desse estado emocional onde a gente não considera natural, tá? Ele já não é mais o estado de alerta, ele já é um estado exagerado, é como se esse alarme preparasse um exército inteiro para aquela situação, como se fosse uma ameaça muito maior do que realmente é. Então, esse estado de defesa pode criar, para a pessoa que está experimentando, uma sensação de limitação, que é aí que a gente vai perceber quando é transtorno e quando é uma ansiedade no modo natural. Ah, como que você vai perceber? Quando causa prejuízo na vida da pessoa. Tá? Prejuízo na rotina, né? Principalmente da pessoa. Então, já fica com menos vontade de frequentar os ambientes que costuma frequentar. Não sei se na escola, nos pequenininhos, a gente já, se vocês podem até falar melhor, às vezes começam a faltar na escola, as atividades normais de comer, dormir, de vida diária, sim, já tem alteração. Então, a gente percebe no funcionamento do dia a dia certo prejuízo. E aí é denominado transtorno de ansiedade. Que inclui vários também, né? Sim, sim. São vários tipos que a gente lida no dia a dia. Isso. As subdivisões, né? São vários tipos de transtorno. Então, tem o transtorno da ansiedade generalizada, o TAG, né? Tem transtorno de pânico, tem as fobias, sim, tem a fobia específica social, a agorafobia, né? De multidão, claustrofobia. Tem também, que hoje a gente vê mais casos, que é a ansiedade de separação. Então, a pessoa se sente limitada, se sente sem recursos para estar longe de pessoas significativas. Então, a criança, na hora de entrar, tem a sensação de ansiedade porque vai ter que se despedir dos pais.
Vai Por ficar um exemplo, período sem os pais e esse período isso. para eles é um sofrimento. Isso. E nos adultos também. Às vezes, de deixar os filhos, tem aquela ansiedade de separação do filho pequeno, por exemplo. Tá, mas isso sempre aconteceu. Sim. Sempre quando uma criança vem no começo da vida dela escolar, ela chora um pouco, tal, e muitas vezes rapidamente isso passa. Então, o que você está querendo dizer é que esse primeiro momento, vamos falar das crianças pequenas, que vêm, que choram, isso é apenas ansiedade. Quando isso se torna um problema, já passa a ser um transtorno de ansiedade. É isso. Isso. Quando gera sofrimento. Me diga uma coisa, por que você acha que isso tem crescido tanto na escola? Porque, assim, a gente que está aqui no dia a dia da escola percebeu, claro, existe a questão pós-pandêmica, mas, independente disso, um crescimento potencial mesmo desses casos de transtorno de ansiedade. A gente está aqui com o Humberto e Caiane, que tem muitas vezes que passam dias entendendo isso. Muito isso aqui na escola. O que você acha, Yane? Eu acho o seguinte, na família já existe esse pré-requisito da ansiedade, de tudo que ele vivencia ali no setor da família. Exatamente. Quando ele vem para a escola, muitas vezes esse caso de ansiedade ele é potencializado. Por quê? Ele vai ter que lidar com várias situações aqui na escola, né? Trabalhos em grupo, as regras institucionais, apresentações, né? Que a gente vivencia muito aqui na escola. As provas. Porque desde entrar na fila, cumprir combinados. Se encaixar socialmente ali dentro de um grupo, entendeu? Sim. Porque a maioria vem porque vivencia isso, né? Eu não estou conseguindo trabalhar em grupo, eu estou sendo excluído. Então, tudo isso gera um desconforto. Que aí entra a questão da ansiedade e muitas vezes, quando se potencializa, que gera o transtorno de não conseguir lidar, né? E muitas vezes as crianças vêm, os adolescentes vêm e a gente conversa, onde a gente faz esse acolhimento, né? E direciona, muitas vezes, porque aí entra naquilo que você falou. Exatamente. Cíntia, você que faz atendimento em consultórios e tal, eu vou frisar o que eu queria saber. Por que esse aumento tão grande? Porque fazer uma apresentação na escola, todos nós aqui tivemos que fazer. Vivemos isso. Nos separarmos do pai para entrar na escola, todos nós tivemos que fazer, entrar numa fila, uma prova, né? A gente percebe, como eu disse, que logo depois da pandemia, como eles ficaram muito tempo afastados da escola, a gente sentiu um impacto imediato. Mas, assim, isso perdura. O que você acha que tem acontecido nesse momento atual? Não sei se talvez com relações familiares, qual é a sua visão disso? Desse aumento tão grande do transtorno? Entendi o que você quis dizer. Desculpe, o que talvez era apenas uma ansiedade e que acabou se transformando num transtorno. É isso que eu queria que você falasse. Mesmo que não seja classificado como transtorno, talvez a pergunta seja, por que está aumentando a falta de recurso para lidar com a ansiedade, né? Antes parece, a gente que é mais velho aqui, que na nossa infância, o público, assim, as pessoas no geral, lidavam melhor com a sensação de não ter a resposta ou de suportar mesmo. Então, você falou, poxa, quem que nunca ficou nervoso na hora de apresentar um trabalho, de conhecer a pessoa, ou sair a primeira vez com paquera, não sei o termo que se usa hoje, mas é um estado normal, né? Aquele coração batendo, vou apresentar o trabalho, ficar com a mão suando e tal. Mas antes parece que as pessoas suportavam mais essas sensações. Até Hoje porque não tinha muito isso de nomear, né? Exatamente. Isso. A gente vivia e não sabia exatamente o que a gente estava vivenciando. Mas a gente passava, a gente não entrava em desespero com qualquer sensação ruim, né? Hoje a gente vê que, principalmente as crianças e adolescentes, se desesperam com sensações que não sabem resolver. Além das sensações novas, tudo que não tem a garantia da resposta, né? Então, imagina quanta coisa na escola você não tem garantia, né? Não. Das relações sociais, de quanto você vai tirar na prova, né? Daquele comentário que você vai fazer, uma pergunta que você vai se expor, qual que vai ser a crítica. Então, assim, é um ambiente fértil o ambiente escolar para não resposta da pessoa que está sentindo ansiedade. E que vai de encontro com algumas questões dela mesmo, que ela esteja vivenciando internamente. Tem a baixa autoestima,
Uhum. O de não ter coragem para fazer determinada coisa. Como é que eu vou falar? Vou me expor? Então, potencializa mais algumas coisas que ela já vivencia. Uhum. E eu acho que isso também tem muito a ver, dentro do que eu e o Sérgio sempre observamos, o contexto a família, né? O contexto familiar, como a família está conduzindo isso, e entra até mesmo dentro de uma questão que é importante abordar hoje. Como a família faz para perceber isso? O que a família está desenvolvendo para lidar com esse transtorno do adolescente, como que a gente maneja isso dentro da escola, fora da escola, e a escola não é total responsável desse contexto. Temos que ter a parceria com a família, tanto fora, dentro, e a família participar também, identificar junto com a gente. Que eu acho que é um fator importante. Porque muitas vezes, o que eu sinto, às vezes a família não sabe. Né? Sim. Às vezes tem aquela família que já traz algo, meu filho está passando por isso, e tem aquela família que não sabe. Então, quando acontecem determinadas coisas na escola, é que a gente direciona, a gente conversa e fala assim, seria interessante seu filho buscar alguma ajuda, porque às vezes ela não sabe. Cíntia, você enxerga uma dificuldade da família aceitar que o próprio filho passa por um momento de ansiedade? Porque, como a Yane colocou, algumas já vêm, já até comentam com a gente o que o filho está passando. E algumas você enxerga que tem alguma não, resistência? Tem alguma resistência por achar que isso eu acho que não seja dá um pra, problema? não dá para a gente generalizar, né? Mas eu acho que talvez tenha uma dificuldade em perceber. Eu não acho tanto em aceitar somente, mas em perceber, identificar. Na correria do dia a dia, né? Às vezes os pais não percebem mesmo aquela criança. Então, a gente pode até discutir um pouco quais sinais, o que os pais em casa podem né, detectar sintomas de ansiedade nas crianças, nos seus filhos, que pode acender uma luz de vir conversar na escola ou de procurar um profissional. Exatamente. Ou pelo menos qual estratégia ele vai usar com o filho para saber, né? Mas às vezes tem a resistência mais em perceber do que em aceitar, ou como você falou, às vezes a família resiste um pouco. E lidar mesmo com a situação, né? Que às vezes aquele filho esteja apresentando alguma coisa de não saber, não, né? Às vezes eu sinto assim, não é isso, pode ser outra coisa. Eu acho que é aí que entra o nosso papel, né? Aqui na escola, de orientar, olha, vai em busca. Você tem que investigar para saber o que ele está apresentando. Sim. Porque ele está demonstrando coisas aqui na escola, né? Questão da ansiedade com outras coisas também. E os sintomas são claros. A gente identifica, a gente tenta, faz o acolhimento, buscamos os pais, direciona. E isso, na demanda que a gente manda para vocês na clínica, é bacana. Porque a gente já tem o suporte e o nosso contato. Eu e Yane, com vocês da clínica, também é importante essa parceria. Entender como lidar e habilitar isso de uma outra forma. E tem também, aí vocês que vão me falar, uma instrumentalização dos profissionais da escola, dos professores, para que eles também percebam, sinalizem caminho para vocês, ou discussões, conversas em sala, como que a escola, eu acredito que tenha, né, um trabalho. Me fala vocês, como que vocês acolhem e ensinam esses professores a detectarem e lidarem com isso, assim, como que é? Onde existem conversas, né, e até a capacitação, né, de como lidar, como poder observar, né, até mesmo esses dias eu estava conversando com os professores, o olhar para esse aluno, porque é lógico que eles estão lá, eles estão passando conteúdo, e muitas vezes eles estão lá naquela dinâmica, e às vezes não percebem. E como perceber, como lidar? Às vezes ele vai dando sinais, Sim. né? Ele fica mais agitado, ele pede para sair de aula, eu quero dar uma volta. Se isola, às vezes. Se isola. Então, tudo isso a gente tem conversado muito com os professores para se atentar a isso, né? Que é a apropriação da sala de aula. O que eles sentem? Como a gente pode administrar isso? Porque eles têm que nos ajudar e a gente também. Exatamente. Agora, aproveitando um pouquinho esse gancho e o que a Cíntia estava falando, só voltando um pouquinho na questão familiar. Você acabou de dar umas dicas, como os professores perceberem se ele se isola, se ele dorme mais, se ele está mais quieto, se ele está mais agitado. E a família? Vocês três agora, eu gostaria que falassem. Vamos para uma questão prática para falar, família, observem
isso? O que é isso? O que eles podem observar? A por mudança exemplo? na rotina. A mudança na rotina da criança, ela apresenta sintomas, dependendo da situação. Ela vai estar focada em alguma coisa que não é o normal mais. Ela vai se alimentar demais, dependendo do grau de ansiedade que ela vai desenvolvendo. Pode gerar um transtorno alimentar. De mais ou de menos, Exatamente. né? Uhum. Né? Então, assim, isso muda, ainda mais na fase adolescência, entendeu? Que preza alguns fatores aí de vaidade, outras questões que é importante acompanhar também. A comunicação dos pais com os filhos é muito importante, tem que ser diária, tem que ser constante, tem que absorver, entender o que o filho está falando. Porque, desculpe, adolescente, como regra, já mostra algumas dessas características que você falou. E o que eu queria que vocês colocassem aqui é até ajudar o pai a o que é da perceber. adolescência. Isso, claro, ele é adolescente, então ele está lá fechadinho no quarto isso que eu ia dele, escutando música. Não, ele está exageradamente, então agora eu preciso prestar mais atenção. É isso que eu queria, porque eu acho bacana a gente estar aqui também prestando um serviço, né? Então, Sim. vamos lá, citem aí algumas coisas que a família pode... excessivas que a criança, o adolescente começa a projetar, começa a demonstrar, trazer para casa, questionar demais, preocupado com alguns detalhes. Isso é um fator importante. E ela verbaliza, ela fala, né? Então, assim, entendi. ela traz isso pra gente bastante. Alguns ficam mesmo, como você disse, dentro do quarto, né? Fica focado em jogos, em videogame, uma série de coisas. Olhar para essa criança, né? Porque às vezes ele está querendo trazer alguma coisa, porque ele não fica isolado lá porque ele quer, né? Tem alguns motivos. E muitas vezes ele não demonstra isso. Ele fica lá. Então, o pai precisa se atentar a essas coisas, né? O que ele está trazendo, né? Tem vários casos que é exatamente isso. Às vezes, ele está lá no quarto dele, ele está tudo bem. Não, às vezes ele não está tudo bem com ele. Então, a questão é o exagero. O exagero nessas questões. Como você falou, por exemplo, ele está comendo demais ou ele está comendo de menos, né? ele está ficando... falou na alteração da rotina, né? Fica muito fechado no quarto, jogando dorme muito ou dorme são esses pouco, exageros. Então, né? o pai precisa ter essa noção do padrão e aquilo que está sendo do padrão. É isso? Sim. Essa sensibilidade, essa percepção. Porque tem casos mesmo que às vezes ela está com problema de transtorno alimentar. Sim. E às vezes o pai não se atenta a isso. Exatamente. E outras coisas. Na criança que ainda não verbaliza, não tem a projeção de falar corretamente, a brincadeira dela, a agressividade que ela toma em alguns pontos, como ela se isola de outras crianças. Isso é uma percepção que os pais podem ter. E a forma excessiva dela ficar numa única atividade. Exatamente. Quando, de repente, o adolescente ou a criança está lá naquele videogame e não para nada. Vai, come, faz a lição, aquela coisa, sabe? Focado certinha, só naquilo. Então, tem várias coisas que a criança ela já vem demonstrando e vem... Que né? são sinais, entendeu? Que às vezes é difícil para os pais, é o que o Sérgio falou, né? Bate, por exemplo, na adolescência, são características comuns na adolescência, né? O hiperfoco, de ficar lá só no videogame, sair só com as mesmas pessoas, ou não sair, se enfiar no quarto, né? Por horas e horas, mas o exagero, né? A mudança, a alteração. Poxa, mas antes ele descia no prédio, ele pelo menos convivia lá para jogar uma bola, fazer alguma coisa. Agora não. Ciclo social. Ele está saindo com vocês, pais? Vamos jantar, vamos comer alguma coisa, vamos na casa da avó. Ele continua? Não, ele está se esquivando. Ele está com uma preocupação excessiva com segurança. Sim. Isso é uma coisa... também atual, comum, né? Mais atual ainda, né? Da preocupação com segurança e da preocupação com segurança de quem não está por perto. Então, assim, eu estou em casa, já está tudo bem, mas e meu pai que ainda não chegou? Ele já chegou? Ele já chegou, né? Pai, está chegando, fica toda hora ligando, perguntando, então, questionando. Está perguntando muito isso? Está com uma preocupação além do comum? Mudou alguma coisa, né? E voltamos no começo da nossa conversa. Sim. Se for excessivo, porque talvez essa ansiedade, essa preocupação, ele tenha recurso para lidar com isso, né? Ele vai discutindo e ele mesmo elabora. Mas não, essa sensação está trazendo prejuízo, ele está se esquivando do ciclo social, está querendo faltar na escola, está dormindo menos, aí, peraí. Então, ele está mostrando que não tem tantos recursos para enfrentar. E dando sinais, né? Porque assim, gente, as adversidades, né? Talvez a demanda atual
externa esteja mudando, né? A gente está num momento de vida muito da demanda muito alta, né? Então a gente tem que dar conta de um monte de coisa, nós, adultos. A gente tem que trabalhar, a gente tem que olhar as redes sociais, a gente tem que olhar o banco, a gente tem que fazer compra, é um monte de coisa no dia que não cabe. A gente já vai dormir. Escola, buscar o filho da escola. A gente vai dormir com a sensação de que não quitou tudo. A maioria das pessoas vem relatando isso, né? Que está sempre devendo, sempre devendo. Tudo bem, a gente já tem uma demanda de pressão, né? Das coisas correndo. Parece que em São Paulo, não sei se vocês percebem isso, que São Paulo parece que é mais. A gente corre mais. Não para e está sempre correndo cada vez mais. Cada vez mais. Então, assim, tudo bem, tem uma demanda, a diversidade está aí e beleza, né? A atualidade é essa. Agora, como a gente lida com isso, né? Qual a nossa estrutura para enfrentar? O grande segredo é esse. E que muitas vezes os pais não se percebem também. Porque Exatamente. existe o estado ansiógeno dele, a ansiedade deles. E acaba reproduzindo, sim, para o filho. Né? Aquilo de cobrar a expectativa dele na escola, de fazer as tarefas, de fazer as lições, de fazer suas atividades. Tem uma série de coisas que os pais, às vezes, acabam transmitindo isso para os filhos. Como uma ansiedade que nós temos, como Exato, você diz, que é no nosso inerente. dia a dia, e que a gente acaba passando para os filhos. Sim, exatamente. E ainda mais dentro do contexto atual que nós temos hoje. O pai e a mãe estão na rua trabalhando o dia todo. Chega em casa, é só cobrança com o filho. Filho, você fez a lição? Filho, você fez a prova? Filho, você fez aquilo? A criança já vai absorvendo essa correria dos pais. Meu pai e minha mãe trabalham. Vai chegar em casa, vai me cobrar. E essa cobrança gera essa ansiedade com a criança. Tá? O próprio ambiente familiar hoje em dia não está parando 1 hora ou 2 para falar, filho, vamos brincar? Filho, vamos fazer uma diversão? Filho, vamos relaxar um pouquinho? Não existe isso na rotina da semana. Desculpe, além de cobrar, né? Acho que é Exatamente. importante deixar claro aqui também que aqui ninguém está sugerindo que a família deixe de fazer qualquer cobrança Não, de para forma evitar uma ansiedade Não, nas não, crianças. a cobrança Muito é pelo necessária. contrário. Gerar precisa- autonomia da criança é importante. Isso é. Só que uma coisa não exclui a outra. Ele pode Exatamente. cobrar e brincar e Sim. relaxar. É isso, né, Sim, gente? buscar aí um intervalozinho Sim, e relaxar um pouquinho, até mesmo para a própria pessoa, né? Que é importante. Até porque tem a ansiedade. A ansiedade, ela é boa também, né? Ela nos motiva para realizar algo, né? Isso, a ansiedade é natural e pode ser positiva. Exatamente. É o que você falou, a ansiedade está ligada à motivação. Né? Então, eu quero, né, conseguir, o meu objetivo é me superar, eu quero ir melhor do que eu fui a outra vez. Então, eu tenho um estado de ansiedade, porque eu não sei o resultado, mas... Ela te impulsiona, isso, né? essa ansiedade pode ser o motor para eu conseguir ser melhor do que eu fui ontem. E de fazer diferente. E a cobrança, nesse sentido, a gente tem que, como pais, como escola, a gente tem que puxar. A questão é dar recursos para essa criança conseguir acompanhar e se desafiar a ser melhor a cada dia, sem pressionar. Né? Vai caber o adulto que tem que sentir ali qual é o limite Sim. da pressão e do estímulo. Né? Uma das coisas que eu sempre falo, às vezes, quando alguém vem me procurar mesmo aqui na escola, é assim, tudo bem você sentir isso. Tudo bem, faz parte do seu desenvolvimento. Só que a gente tem que encontrar como lidar com isso, para não afetar a sua vida, né? Que hoje a gente está vivenciando a questão do medo também, né? Como que a gente pode driblar e como que a gente pode superar e vivenciar? Mas tudo bem, a gente pode viver isso, a gente pode sentir isso. Isso entra bastante dentro do conceito de autoconhecimento, que a criança ou adolescente, que a família já pode até mesmo ajudar a preparar, ela ter esse preparo de se autoconhecer e perceber e ter o equilíbrio, né, emocional. Quando já passa um pouco do limite, já chega um transtorno. Então, é esse ponto aí que a família pode ajudar, né? E a gente também, dentro do âmbito escolar, a clínica, trazer esse alerta. Olha, vamos parar um pouquinho, equilibra aqui, vamos ajustar, que é importante, entendeu? Para a saúde mental. O conhecimento. O autoconhecimento de Entendi. saber até onde você pode ser cobrado, até onde você vai exigir demais e até onde você também vai relaxar demais. O autoconhecimento com você mesmo e transpassar isso para o filho, transpassar para a família, isso é importante. Não, às vezes só de o aluno ir lá conversar com a Yane, ela fala, tudo bem, é natural. Ele fala, nossa, então não sou eu o problema, Sim. né? Eu não tô, porque é uma questão que eles veem muito no consultório. Nossa, eu me acho esquisito, eu me acho um ET,
você, que eu tô loucão, né? Ninguém tem, só eu. Você já ouviu isso? A gente, nossa, eu ouço muito isso. Você não imagina que o colega do seu lado também tem. Só dele ouvir a Yane falar, não, calma, todo mundo, né? Talvez se a escola até antecipasse antes da criança procurar, né, já mostrar, apresentar quais são as emoções naturais, né? De repente, o que a gente está conversando aqui, a gente expor em sala de aula, colocar nesse papo aberto mais abrangente, de repente, mais aberto ainda, a criança vai se identificar, nossa, então era isso. Só o fato de nomear o que ela está sentindo passa, né? Que é bem o nosso papel, né? Acolhe. E se ela se sentir à vontade em querer trabalhar e querer ir atrás disso, que é interessante ela ter um acompanhamento. Eu sempre digo o que é a psicologia, o que é a psicologia clínica e o que é educacional. É justamente isso. É ela entender o que está acontecendo com ela, porque a terapia, ela é um autoconhecimento, né? Para ela aprender a lidar com isso que ela está sentindo, como que tudo bem ela sentir, só que a gente tem que encontrar formas de lidar para a gente se sentir melhor, tanto no âmbito particular, pessoal, quanto na escola, com tudo que está vindo. Exatamente. E a ansiedade é uma emoção inerente de todos nós. Todos nós sentimos, todos nós passamos por momentos de ansiedade. O que temos que ter é o alerta quando está um ponto acima do que sentimos. Que aí a gente começa a perceber que ela já não está fazendo bem, entendeu? Isso é importante. Quer dizer, isso acho que vocês colocaram é importante para que as famílias percebam que não há problema em levar o seu filho a um acompanhamento psicoterápico. Porque, como você bem colocou, Cíntia, é com ele e com quase todos os outros, né? Então, às vezes, é aquele momento que ele precisa ouvir de que ele não é o diferente e que isso talvez resolva a questão, né? Daquela criança, daquele adolescente. Então, eu acho importante frisar, porque a gente percebe que muitas famílias ainda têm uma certa reticência em um certo preconceito orientar para isso. Até um certo de preconceito. De lidar com a saúde mental, de abranger esse contexto. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Como o fato de ser inerente, talvez, à idade, como a gente falou, né? Então, acho que estou concluindo aqui neste momento que a família tem um papel preponderante nessa preparação do aluno, não só para a vida, para ele se autoconhecer, mas até, Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho disso, já que você também tem filhos em idade escolar. Prepará-los para as ansiedades geradas no ambiente escolar. Como que você coloca um pouco essa questão da função do pai, da mãe, da família em geral, para que essa criança já venha melhor preparada para enfrentar esses momentos de ansiedade? Tá. Então, vou até pegar um pouco do que você falou no começo dessa pergunta. Então, assim, às vezes a família não se sente tão à vontade de procurar ajuda, ou quando a escola indica, porque acha que ela não deu conta, né? Isso é legal a gente frisar. A família também está em construção. Os pais não são prontos, né? Não, eu já estou mesmo. aqui no meu topo de evolução e eu tenho que saber tudo de como lidar. Não, são pessoas em desenvolvimento também e podem aprender com o especialista. Às vezes uma dica, assim como a criança de ouvir, putz, isso é normal, olha aí, todo mundo tem. Os pais também, né? De ouvirem, nossa, é bem frequente os pais, eu mesma, né? Eu conto muito caso meu, às vezes. Nossa, eu com 3, não percebi tal coisa no meu filho do meio, estava focado no do outro, olha como a gente tem dificuldade. Nossa, aquele casal... Nossa, é mesmo? Então eu posso também? Né? Eu posso não ter percebido? Pode. Nossa, né? Até porque faz parte, né? Não tem como, você não é... E aí, como que então esses pais vão preparar, né? Voltando à sua pergunta, as crianças para essa ansiedade escolar, né? Vamos pensar que a escola, né, é um ensaio para a vida adulta, né? Então, é o que a gente falou. É o primeiro passo. Então, tem os combinados, tem que entrar. Às vezes, essa rigidez de regras não acontece na casa, né? Em casa, ele é mais o reizão, ele consegue manipular os horários. Na escola, não. Não tem, eu não vou comer agora. É a hora do lanche. Não tem essa, né? Então,
essas regras, né? Eu ter que suportar, lidar com frustração, tudo isso já é um ensaio para a vida adulta. A competição, a pressão, a falta de sucesso em alguma coisa, a exposição. Lidar com as pessoas, lidar com o grupo. Relações sociais, né? Quem que é o que se supera ali, quem é o mais inibido. Então, assim, a gente tem que pensar enquanto família que é importante a criança passar por isso. Também a gente não quer privar a criança de todas as frustrações. A gente não quer privar. Não tem. Não existe essa possibilidade. É importante que ela passe por essas etapas e vá desenvolvendo recursos para lidar com cada, como se fosse videogame ali. Cada fase tem seu desafio. Vamos lá, você consegue. O que eu preciso saber, então, para pular de etapa? Eu preciso desenvolver isso. Então, vamos lá. Às vezes, a família preparando que fase que você tá do videogame, fase é essa, você precisa atingir isso, e para atingir isso você tem que fazer esses exercícios, né? Simbolicamente. E a criança vai, né? Ela sente que a família acolhe e apoia. E dá segurança para ela, né? Que é importante também, que segurança no contexto de verbalizar, expressar e trazer até mesmo a realidade do que vai passar. É importante essa comunicação do pai e filho, e eles terem essa segurança. Olha, meu pai falou e tá acontecendo. Então, pai, olha, eu tô com dúvida. Perguntar também, trazer essa realidade. Sem dúvida, porque se a gente considerar, então, que a ansiedade é a falta de resposta, né? O não saber o que vai acontecer, a gente prever, ajuda no que ele falou, na segurança, né? Então, se eu já antecipo, olha, vai ser assim, talvez você passe por isso, talvez dê um pouco de vergonha, você vai ficar com a sensação até de quente, de vermelho na hora de falar lá. Nossa, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Né? E aí a segurança diminui o estado de ansiedade. Desculpe, e diminui talvez o impacto de uma frustração. Que ele vai se frustrar, ele vai, diga-se de passagem, o que é bem importante, mas talvez ele passe pela frustração melhor preparado. É isso que você está falando? Isso, como se tivesse feito musculação. Ele fez um treino ali, ele tem mais recursos. Não tem tanto impacto nisso, exato, né? Mas de saber o que está acontecendo com ele e ele driblar isso, né? Sim, criar uma resiliência emocional, né? Ele ser resiliente, saber que aquela dor vai passar, ele vai tentar de novo e pode superar isso de uma forma bacana. E tendo conhecimento através disso. Cria até uma inteligência emocional. Por isso que é super importante o papel da família junto com a escola. E é isso que a gente está fazendo hoje. De mostrar para a família que nós estamos aqui, mas a gente pode desenvolver tudo junto, né? Eles podem contar conosco, mas eles também têm que estar atentos a tudo também. Exercendo. Né? É um trabalho em conjunto. Sim. Às vezes a gente tem a ilusão de que ou é na escola, olha, o problema é na escola. Não, o problema é na casa, um ficar jogando pro outro. Não, é o que você falou, um conjunto, né? É o mesmo ser que está transitando entre dois ambientes, entendeu? Que precisam se integrar e se entender. Por isso que a comunicação é super importante. E hoje a gente faz esse trabalho. Mas acho que não há dúvida de que o maior peso é dentro da própria casa, junto com a família. Até porque eles têm um período que eles passam com a gente. Então, acho que é muito mais a família que deve contar com a gente e não a gente contar com a família. Quer dizer, a questão nesse ponto sim de contar, mas no ponto de gatilhos... sim. Pode ser que os gatilhos ocorram muito mais no ambiente social do que em casa, que está mais protegido. Então, a escola procurar, a família procurar a escola, poxa, está acontecendo isso, que essa parceria vindo da família, beleza. Sim. Mas a escola também tem que estar muito ligada, muito esperta, se os gatilhos não estão vindo do meio social, dos né? Assim, o que está acontecendo, e fazer essa troca. Porque já tem as questões internas do que ele vivencia. Às vezes, aqui na escola, isso se potencializa decorrente do que ele tenha que viver. Eu preciso fazer um trabalho em grupo. Mas eles não estão me aceitando no grupo. Né? Aí vem o quê? A exclusão. Como lidar com isso? Então, algumas coisas acabam que na escola, é o que a Cíntia falou, sugerindo alguma coisa, no sentido... gatilhos para ele lidar com aquilo. E muitas vezes ele não consegue. Então, quando ele vem procurar a gente, aconteceu isso, eu me desentendi com tal pessoa, tal, não sei o quê. Ele tem que tentar encontrar recursos para lidar com isso. Tá acontecendo na escola, mas são coisas dele, que já vem dele, que é isso que você está falando.
Sim, sim, dele e da família também. Exatamente. Que volta um pouquinho naquele contexto que o Sérgio já passou. A família, né, os pais passam ansiedade, transmitem isso, e a criança já chega já nesse volume, e dentro do ambiente escolar, os gatilhos vão ser acionados, Porque entendeu? existe a superproteção, né? Sim. Né? Todo mundo que tem filhos, Natural pais, um pouco, é né? normal, Sim. né? Você superproteger, você fazer algumas coisas. É normal, mas existe o que transcende isso, que aí entra com alguns recursos internos da criança mesmo, né? Exatamente. Em saber lidar com isso. Educar dá trabalho? Dá, né? E não é pouco, né? Não é só pra Não. gente que trabalha com isso, mas não sim só, para as famílias, né? Como pai, mãe, né? Especialmente como pais e mães, né? Conhecer e criar um ser ali, né, totalmente sua responsabilidade. Muito difícil. é. Muito difícil. Vamos mudar um pouquinho? Eu queria só ir para um outro rumo agora, porque a Rede Objetivo tem um pouco como mote no final de um ciclo o enfrentamento de um vestibular para aprovação na universidade. E isso, historicamente, é criador de ansiedade. Sim. Então, queria, Cíntia, você como nossa convidada, que dissesse um pouco, até como uma forma de dicas, talvez, para esses meninos, como lidar com essa, eu vou chamar de ansiedade, eu nem vou falar do transtorno, porque acho que já ficou claro que o menino que vai prestar vestibular em que torna aquilo de uma forma exagerada, Já é um ele transtorno. passa a ter um transtorno. Mas vamos falar um pouco da ansiedade na questão do vestibular. Diga Tá. aí o que você pode nos Tá. ajudar. Porque o nosso sistema de ensino, né, ele já é competitivo por si só, né, não vai conseguir, para aquele curso determinado, tem um limite de vagas, então, às vezes, o aluno está se preparando sabendo que talvez ele não consiga o sucesso naquele objetivo, né? E se ele está com a não garantia, é claro que vai gerar ansiedade, né? E o sistema de estudo, do volume de matéria, né? Da corrida contra o tempo, também é um gerador de ansiedade, porque é uma pressão. Acelera, né? Né? Acelera esse Exatamente. É processo. claro que vai acelerar, mas que talvez se a escola, os professores, até o próprio aluno, se tiver o insight de usar isso como motivador, então, poxa, eu tenho essa meta, eu tenho que estudar isso nesse dia, eu tenho isso de tempo, então como que eu vou fazer? Eu vou conseguir Se organizar. esse se superar, né? Se for em relação ao objetivo dele, beleza. O problema que a gente percebe é quando fica aquela competição pela competição, né? Às vezes tem que ser o melhor, tem que atingir a nota, né? Se eu não tiro a nota mais alta, por que o outro tirou? E sofre com aquilo, né? Por mais que você faça a sua parte, você vai estudar, você vai dedicar o máximo para conseguir ter o objetivo. Mas isso não vai ser garantia absoluta. A gente não sabe os outros concorrentes. A gente não sabe se no dia você vai ter uma dor de barriga, se vai acontecer alguma coisa. Isso não vai garantir o sucesso, né? Exatamente. Isso já gera ansiedade. Putz, então não depende só de mim. Tá, o que depende só de você? Fazer seu máximo. Então, eu vou me preparar, vou fazer, mas uma porcentagem ali não depende. E essa é a vida. No mercado de trabalho também vai ter a competição, também vai ter pessoas ali querendo um cargo tal e nem todas vão, né? Não Entrar cabe na vaga. todo mundo entrar na Exatamente. vaga. É Então, uma assim, vaga pra é a 20. vida, né? O lance vai ficar excessivo? A gente vai contribuir com essa pressão louco ou a gente está motivando aquele aluno a se superar, dar o melhor de si? Poxa, o que você está estudando atualmente não está dando conta. Você consegue fazer mais? Não, estou no meu limite. Então, não, né? A gente respeitar o limite do aluno e incentivá-lo à superação. Então, a ideia não é a pressão, é a superação. Muito boa Exatamente. dica. E um fator importante que eu acho que é bom a gente trazer, uma realidade, é a expectativa do que se gera dentro desse contexto todo e como essa expectativa vai crescendo que chega ao ponto da ansiedade acompanhar ela, né? Ela caminha junto. E a expectativa que o próprio aluno gera e os pais também. Entendeu? E um fator que a gente sempre conversa bastante, que muitos dele, além da expectativa,
não sabem o que querem fazer. Então, gera uma angústia, né? Gera uma angústia. De não saber o que fazer e, ao mesmo tempo, ter que fazer tudo da escola, assumir as responsabilidades, mas aí ele se sente perdido. Muitas vezes ele não sabe o que fazer, que profissão seguir, é a hora, é o momento. Então, é tudo isso que faz parte do ciclo dele, né? Porque é um ciclo que está para ser finalizado, mas outro ciclo para iniciar, que é a questão profissional, a busca pelo que você quer fazer, né? Então, eu acho que eles sentem tudo isso, é tudo muito mexido. Fora a transformação da idade mesmo, Exato. da adolescência e da questão a questão afetiva, da hormonal questão também, né? Hormonal Que e interage sexual. bastante. Então, assim, inúmeros estímulos além do vestibular, Sim. né? Além E tudo ao mesmo mudança, tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, você E imagina. a cobrança dos pais também, porque existe isso também por parte da família. Você está terminando um ciclo, o que você vai querer ser? Não tem como não ter. Tem alguns que até, cada família rege de uma forma, mas tem aquelas que cobram também. E aí? Você está terminando. Então, tudo isso, na questão interna dele, ele tem que lidar com tudo isso. E além dessas transformações que você está dizendo também. Que é muito importante. E em não sendo aprovado, mais uma vez ele se frustra. Sim. Exatamente. E acho que com isso a gente acaba de definir o próximo tema do nosso próximo encontro, que é frustração, né? Muito Como importante. lidar, né? Como lidar com a frustração, né? Com Sim. todas, porque Perfeito. a gente pensou aqui, falou sobre frustrações desde do pequenininho até o vestibulando, né? Cíntia, vamos fazer o seguinte, eu acho que um bom jeito da gente encerrar essa nossa conversa é que você elencasse para a gente algumas dicas para as pessoas que estão passando pelo transtorno, né? De como elas tentarem lidar com aquele momento de transtorno. Para as pessoas que passam, para aqueles que trabalham como nós, para a família. Então, eu queria que você citasse mesmo, citações mesmo. Tá. Olha, nesse momento pode... Eu sei que não há receita, evidentemente que não há, mas só a título de dicas mesmo, assim, de drops. Tá, então algumas coisas a gente já foi falando aqui, Sim, né? automaticamente. A questão do conhecimento, de ajudar a nomear o que a pessoa está sentindo. Então, conduzir nesse sentido de, olha, calma, isso é natural e você está sentindo tal coisa, já ajuda. Mas vamos supor que é com a gente, né? Você está no momento de ansiedade e precisa de um autocontrole. Qual que é a primeira dica que a gente dá? Respiração. A respiração é o modo mais rápido do inconsciente entender qual estado emocional que você deve entrar. Então, assim, o estado de ansiedade, se a gente considerar que é uma defesa do organismo para um possível ataque, que isso vem lá dos primórdios, né? O homem primata, ele tinha que se defender, a respiração ficava toda centrada no tronco, né? Para proteger os órgãos vitais. Então, as extremidades ficam sem circulação sanguínea. Sim. Por isso que muita gente sente uma mão suando, um formigamento, porque está tudo centrado aqui. O cérebro oxigena menos. E aí dá a sensação do quê? Uma possível fobia. Estou passando mal. Esse passando mal começa a pôr mais ar para dentro do que sair. Então, aquele gás carbônico dentro, porque lembra, você que é professor de biologia, eu vou passar vergonha aqui. Mas entra oxigênio, sai gás carbônico. Não sair gás carbônico, vai intoxicando, né? Qual que é a primeira dica, então, para uma sensação de ansiedade? Respirar. E caprichar na expiração. Então, você está lá sozinho, você está com ansiedade, está no carro, né? Você está dirigindo, deu lá uma ansiedade daquele trânsito. Capricha na expiração. O teu organismo vai entender que está tudo bem. Lenta e profundamente, soltando o ar, pronto. Você já está mandando uma mensagem para o teu organismo. Já está desativando os sinais de alerta. Isso. Segunda dica, muda o foco. Muda o foco. Às vezes, para manter o controle, a gente não se desapega daquela sensação, porque eu quero manter o controle. Sim. Então, se alguém fala, calma, tem coisa que dá mais raiva, né? Você tá lá ansiosa, tá calma, parece que não tá validando o que você tá sentindo. Você fala, nossa, a pessoa, né? Calma, né? Tá nervosa. Não, esse calma é mais interno, assim.
Então, vou pensar em outra coisa, vou conseguir como estratégia. Daqui a pouco eu volto. Então, o quê? Uma música, né? Exato. Começa mentalmente. Um lado da mente está sentindo isso, a outra está cantando, né? Mudar o foco quando é em você e quando é no outro, isso. Tentar fazer com que o outro busque uma sensação de controle e segurança. Então, assim, Humberto, respira. Né? Tem uma série, não sei se vocês assistiram, nem sei se cabe aqui, mas que o menino entrava em crise de ansiedade e o pai colocava as mãos no rosto dele, assim, fica, respira, respira. Já vai controlando. Eu acho super legal. Então, olho no... Respira, você está dando o comando e está dando segurança, aquele olhar de segurança. E aí você fala, Humberto, tenta lembrar, onde você se sentiu seguro? Poxa, eu sei que quando você vai na vovó, quando ela faz aquele bife à milanesa, nossa, você adora, tá? Porque a vovó te mima. Você vai dirigindo a pessoa a uma referência de bem-estar. Dá muito certo. E você tá sozinho? Vai você buscar a referência. Nossa, tô lá, quero estar na minha casa, na minha cama, não vejo a hora. Nossa, de repente, você vai ver que você mesmo desenvolveu o controle para aquilo, que é o recurso. Quando a gente fala, precisa desenvolver recurso, o recurso é isso. Você saber o manejo de você mesmo. E esse recurso é muito pessoal, né? Vai muito de cada um também, como ele habilita isso dentro de cada situação, que é muito importante. Não sei se eu me estendi muito aqui. Foram excelentes dicas, era isso mesmo que eu tinha pensado, de coisa prática, né? Acho que é importante a gente fazer isso aqui, porque as pessoas que vão nos ver e nos ouvir esperam um pouco isso, né? Nada muito não só muito teórico, né? Adorei! Nossa, mas eu gostei da frustração para o próximo. Vai ser ótimo, com certeza. Já estamos preparando. Legal, Acho que a gente conseguiu, né, gente? Sim, fazer sim. um trabalho bacana aqui e mostrar para vocês todos que estão nos vendo aí. Tem uma ótima oportunidade, uma dica bem legal. Se você se inscrever aqui, você vai receber gratuitamente um e-book sobre a ansiedade feito aqui pela psicóloga Cíntia. Então não perca essa oportunidade. Quero agradecer muito Humberto, quero agradecer muito Iane e quero agradecer muito especialmente aqui a Cíntia, que tão gentilmente veio aqui nos ajudar. Esperamos todos vocês no próximo. O tema está decidido, é frustração no nosso Papo Aberto. Muito obrigado.